Deus tem uma palavra para o seu coração. O que fazer quando for surpreendido por alguma tempestade? Essa tempestade ela pode ser espiritual, como também pode ser uma tempestade no mundo físico. O que nós devemos fazer quando isso acontece? Hoje eu quero trazer uma palavra para você, escrita no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 27, onde o apóstolo Paulo ele estava sendo conduzido em uma grande embarcação para a Itália, junto com muitos prisioneiros. E Deus, ele usou o apóstolo Paulo para dar algumas orientações ao piloto daquele navio, o responsável daquela embarcação. Mas eles não deram crédito e nem credibilidade ao que Paulo dizia, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Eu espero que esse não seja o seu caso. Mas antes eu quero que você se inscreva no canal. Você que está assistindo esse vídeo, ative o sino em todas e compartilhe esse vídeo com 3 pessoas, se a palavra de Deus falar ao seu coração. Eu quero começar lendo aqui o versículo de número 10, que diz o seguinte: dizendo-lhe, senhores, aqui é Paulo dizendo para os responsáveis daquela embarcação. Versículo 10, dizendo-lhe, senhores, vejo que a viagem trará avaria e muita perda, não só para a carga e para o navio, mas também para a vida de todos nós. Aqui é o apóstolo Paulo alertando o responsável pela embarcação. Versículo de número 11. Mas o centurião responsável por uma guarnição dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que ao que Paulo dizia. Eu quero parar aqui para fazer uma observação com você. Quem você tem dado mais crédito ultimamente? Você tem dado crédito à palavra de Deus que sai pela boca dos seus ministros? Ou você tem dado crédito a outras pessoas, a outras coisas que não provêm da parte de Deus? Ou você tem se assegurado em coisas que para você é o seu porto seguro, porque eles confiavam muito naquele navio e também no piloto, e deixaram de dar crédito à palavra de Deus. Eu espero também que esse não seja o seu caso. Então eles não deram ouvido e a viagem prosseguiu. Eu quero trazer aqui algumas verdades desse texto, do que Paulo ele falou naquele momento e não foi ouvido. E isso acontece também conosco. Às vezes nós ouvimos a palavra de Deus e às vezes agimos da mesma forma como aqueles homens agiram, não deram crédito, não deram credibilidade. Então a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós formos pegos de surpresa por uma tempestade é crer no Deus que nos fez a promessa. O apóstolo Paulo estava sendo conduzido como prisioneiro, mas ele tinha promessas de Deus. E as promessas de Deus, elas se cumprem. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, está escrito assim: crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguro. O apóstolo Paulo, mesmo sendo conduzido como prisioneiro, ele acreditava no Deus que ele estava servindo. Veja que as coisas não estavam tão bem, mas ele continuava ali, mantendo a sua fé e a sua confiança em Deus, sendo conduzido. E mesmo ele na condição de preso, Deus estava usando ele para dar grande livramento a todas aquelas pessoas daquela embarcação e a todos aqueles prisioneiros. Deus quer usar você. Sim, por que não? Deus quer usar você.
Por meio de você, Deus quer dar o livramento à sua família. Deus quer dar livramento às pessoas que estão em volta de você. Mas você precisa também caminhar com Deus, assim como Paulo caminhou, para que Deus também venha usar você como um canal de bênção. Deus vem usar todos nós. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, Deus nos usa como canais de bênção e de vitória. Então, a primeira verdade que eu quero trazer aqui é que nós devemos dar ouvido à voz de Deus. A segunda verdade, isso aqui está no versículo de número 21 de Atos capítulo 27, que diz o seguinte: depois de passarem muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: Senhores, devieis ter-me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar esta avaria e esta perda. Então, tudo aquilo que o apóstolo Paulo falou com aquele comandante aconteceu. Eles começaram a ter perdas e perdas grandes, tá? Então aconteceu. A segunda verdade do texto que eu quero trazer para você é o seguinte: não desanimar em meio às provações. Porque quando as lutas vêm, às vezes nós nos desanimamos. E às vezes perdemos a fé e a confiança em Deus. E é neste momento que nós somos provados por Deus, para saber se nós verdadeiramente cremos em Deus ou não. Isso está no versículo de número 22. Olha só o que está escrito. Agora vos aconselho que não vos desanimeis, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Então Deus estava dando livramento ao povo, porém o navio Deus não poupou, porque eles não deram ouvido à voz de Deus. Se eles tivessem dado ouvido à voz do apóstolo Paulo, o conselho que o apóstolo Paulo deu, eles não iam perder a sua embarcação, o seu navio. Como eles não deram ouvido à voz de Paulo, Deus, por misericórdia, salvou toda a tripulação daquele navio, porém a embarcação eles perderam. Então, às vezes, isso também pode acontecer conosco. Se nós não dermos ouvido à voz de Deus, a gente pode ter muitos prejuízos. É necessário que nós aprendamos a escutar a voz do Senhor e dar credibilidade à palavra de Deus que é pregada pela boca dos seus ministros. A terceira verdade que eu quero trazer para você aqui desse texto é, diante das tempestades da vida, que nós devemos acreditar no livramento de Deus. Deus, quando Ele fala que vai dar o livramento, Ele concede o livramento. Então Deus prometeu o livramento para o apóstolo Paulo, isso está no versículo de número 24, dizendo: Paulo, não temas, é necessário que compareças perante César, e Deus te deu a vida de todos que navegam contigo. Eu achei isso aqui muito interessante. Paulo estava na condição de prisioneiro. E mesmo na condição de prisioneiro, Deus, por misericórdia, e a vida de Paulo, Deus poupou todas aquelas vidas. Como é importante